Pessoal, quero trazer uma outra informação agora também. O governo federal planeja um ato simbólico em memória ao 8 de janeiro. O presidente da República pediu, numa reunião do Alvorada, que todos os ministros participem desse evento. Vamos entender o que está sendo organizado, ou planejado, pensado, com a Aline Becht, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí. Olha, Evandro, exatamente. Essa iniciativa foi discutida na última reunião ministerial. O presidente Lula pediu, como você bem disse, que os ministros estejam aqui em Brasília nessa primeira semana do ano para a realização desse ato em memória dos 2 anos aí dos ataques à sede dos 3 poderes. Isso é bem parecido com o que ocorreu em janeiro de 2024. A cerimônia contou com a presença aqui dos chefes dos 3 poderes e também de governadores, de parlamentares e demais convidados no Salão Negro do Congresso Nacional. Ela foi denominada de Democracia Inabalada. Nessa época, em janeiro do ano passado, muitos governadores e congressistas optaram por não participar. São parlamentares e governadores da oposição que optaram por não participar desse ato. Mas para esse ano, novamente é previsto, a expectativa é de que haja esse ato. Não sabemos certamente se será uma cerimônia ou se será apenas um ato de lembrança aqui na Praça dos 3 Poderes. Mas o fato é, eu lembro a vocês que essas discussões do dia 8 de janeiro voltaram à tona durante o ano de 2024 após 3 destaques. O primeiro deles foi a finalização do inquérito da Polícia Federal, que apurou uma tentativa de golpe de Estado em 2022 e o final desse relatório contou aí com o indiciamento de 40 pessoas, dentre elas o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e também ex-ministros de seu governo. Esse relatório foi encaminhado ao STF, o STF encaminhou à Procuradoria-Geral da República e agora a PGR é que fica responsável por essa análise e a nova fase de denúncias que deve começar a partir de fevereiro. Uma outra situação também é o PL da anistia do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Esse projeto de lei, ele busca perdoar aí os investigados e os condenados pelos ataques, mas ele precisa ser analisado ainda por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. E esse grupo de trabalho, essa comissão ainda não foi instalada, mas a expectativa da oposição, principalmente, é de que volte esse debate aí durante o ano de 2025. E por último, o último destaque é o atentado do dia 13 de novembro, em que um homem atirou fogos de artifício aqui no prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos 3 Poderes, e depois explodiu uma bomba em si mesmo. Então, a gente continua por aqui acompanhando essa expectativa do ato e também as demais discussões que devem surgir a partir aí do dia 8 de janeiro, tanto do PL quanto desse inquérito da Polícia Federal que inicia aí o ano com uma nova fase que será feita pela Procuradoria-Geral da República. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Aline? Um ótimo trabalho aí para você. Quero muito ouvir a opinião de vocês sobre esse ato que está sendo pensado pelo presidente da República, que deve contar, claro, com a presença dos ministros, porque o próprio presidente pediu isso. Justamente por causa do movimento político que isso deve gerar e do quanto também isso deve gerar uma divisão de opiniões ou fazer com que haja a manutenção da divisão de opiniões aqui no Brasil. Fábio Piperno, quero saber de você se é um tema delicado ou se de fato o governo federal tem que entrar com o pé na porta quando o assunto é relembrar o que aconteceu no 8 de janeiro. Eu acho que não deve ser o assunto desse governo. Eu acho que esse tem que ser um assunto, um tema para ser lembrado para sempre. Até porque o que está em jogo é a defesa inabalável da democracia, coisa que, aliás, ficou sob imenso risco no 8 de janeiro de 23. E veja, isso não terminou. Na semana passada mesmo foi preso mais um maluco aí que estava pronto para cometer atentados por aí, explosões, enfim. No final do ano, aquele catarinense lá em Brasília. Quer dizer, parece que esse negócio ele vai se alastrando. A gente tinha uma expectativa exatamente oposta, né? Que a partir de todas as punições e tal, isso fosse de alguma forma esfriar, mas não. Parece que ainda há muitos
malucos aí, não só malucos, mas pessoas, enfim, de DNA autoritário mesmo, dispostas a até mesmo dar a vida para, enfim, de alguma forma colocar a democracia em risco. Então, isso não pode ser esquecido jamais. Eu acho que não deve ser assunto de governo, mas sim algo que o Estado brasileiro deve manter sempre vivo e lembrar para sempre. Você discorda, Kriegner? Discordo. Por quê? Porque o 8 de janeiro, acho que primeiro a gente tem que lembrar uma coisa, que essa questão de golpes no Brasil, infelizmente, não é uma novidade. Desde a nossa história, se a gente pegar desde do Império até os dias de hoje, nós tivemos vários golpes, ou seja, tentativas organizadas por determinados setores da sociedade de subverter o sistema ou o governo que estava estabelecido. Aí a gente tem uma série de coisas nesse sentido. Agora... Mas isso seria uma tentativa de normalizar, então, o que aconteceu? Não, de maneira nenhuma. Isso não é para normalizar. Então, é só para dizer que não é um fruto do que nós estamos vivendo hoje. Porque quando as pessoas trazem o 8 de janeiro, parece que é uma inovação. O Brasil vivia em perfeita paz durante toda a sua história e agora é que, por fulano e ciclano, agora nós temos esse embate. O que não é o caso. Isso está na história política brasileira, precisa ser combatido e temos que defender a democracia. Agora, é diferente quando a gente vê, por exemplo, um grupo de pessoas que foram baderneiros, quebraram, devem ser punidos por isso, cometeram crimes seríssimos. Mas a democracia brasileira, ela não é frágil ao ponto de perder ou de se ajoelhar a um grupo de idosos revoltados ou pessoas desarmadas, revoltadas, quebrando prédios públicos. Isso não... eu acho que quando as pessoas falam isso, que é uma ameaça à democracia brasileira, é minimizar a democracia brasileira. As instituições brasileiras são fortíssimas. E, na verdade, conseguiram reagir de uma medida proporcional muito rapidamente, restabelecendo a ordem, processando quem deveria ser processado, punindo quem deveria ser punido, tudo isso muito estabelecido. Agora, dizer que aquilo que aconteceu foi uma maior ameaça contra a democracia brasileira, coisas horríveis ali, o Brasil ficou em choque, quase que o Brasil deixou de existir. E a minha preocupação com tudo isso, Evandro, é que assim, vão centralizar no 8 de janeiro outros acontecimentos que não necessariamente estão conectados. Ainda no relatório da Polícia Federal, seríssimo o que aconteceu, que foi descoberto ali dos militares, mas não se coloca na transcrição dos áudios uma correlação direta com os acontecimentos do 8 de janeiro. Eles falam a respeito de possíveis crimes que, de novo, devem ser punidos. Falam de outras coisas, articulações seríssimas, mas não necessariamente na mobilização de pessoas para estarem no 8 de janeiro. Então, prejudica inclusive as investigações, porque senão fica parecendo que aquilo que foi feito ali entre os militares que foram denunciados naquele relatório culminaria naquela mobilização do 8 de janeiro. O que não foi, seria ainda mais sério. Então, eu não estou aqui só avisando o ponto, eu estou tentando trazer essa diferenciação. Existe um processo e uma investigação seríssima, tudo isso precisa ser investigado. Agora, coloca tudo no mesmo balaio e diz que aquilo ali é o ponto que reúne todas a resistência da democracia. Eu vou dizer para você, na minha opinião, que nós temos ameaças à democracia muito mais perigosas acontecendo dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo, dentro do Executivo também e por outros setores do que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, que, repito, na história, inclusive recente, não foi tão novidade assim. Bom, eu percebi que o Piperno discordou de tudo ou quase tudo. Eu já vou abrir um espaço para você, Piperno, mas antes vou permitir... Pode ir. Não, vai lá, Segré, pode falar. Porque eu vi também que você discordou do que o Piperno estava dizendo. Então, acho que eu vou manter aqui essa ala primeiro e depois a gente ouve a oposição que o Piperno faria a vocês. Eu estive algumas vezes em Brasília, no lugar que é a avenida muito grande, que dá à esplanada dos ministérios e que termina com a Praça dos Três Poderes. E sempre que passei por aí me perguntei por que com tantas informações de inteligência prévia ao dia 8 de janeiro, esse lugar não foi fechado. Não foi colocado muralhas de forma, policiais, barricadas, alguma coisa que impedisse que baderneiros, vou falar mais, alguns que queriam fazer o que for que seja, pudessem entrar. Se isso fosse balhado, se tivesse algumas valhas de contenção, não teríamos tido 8 de janeiro. Até porque, de novo, estudei a origem e a participação fundamental do que é uma tentativa de golpe de Estado. Foram mais de 2.000, desde 503 a.C. e sempre com pelo menos três características.
homens jovens, armas e um líder. Se não tem um líder, tá. Vamos supor que foram todo mundo lá e diziam, queremos que o governo saia. Como já aconteceu em 2017, quando um monte de baderneiros também queria que o Temer saísse. Fora Temer, incendiaram 3 desses ministérios. Eu tive até uma discussão com um dos candidatos à prefeitura aqui nesse mesmo estudo e pediam a saída do Temer. Isso aí também deveria ser considerado uma tentativa de golpe de Estado. Incendiaram, feriram pessoas, mas não tinha característica do golpe de Estado. Em 2007 também não. Não tinha um líder, não tinha armas e não tinha uma quantidade de gente jovem e masculino. Nesse caso em particular, também não. Não teve isso. Mas aí depois eu entendi. Por que foi permitido? Por que não foi proibido? Vamos colocar a coisa com mais cautela. Porque, na minha opinião, já era sabido que tinha essa tentativa de armação entre as pessoas que estão sendo indiciadas e que a justiça deverá prosseguir com as investigações e punir a quem quiser que seja que tentou evadir um resultado eleitoral. Até aí tudo bem. Mas quando a gente fala de golpe de Estado com uma mulher com batom, com gente que estava com cadeira de praia, com vendedor de algodão doce, me desculpa, eu não li em lugar nenhum que tem uma tentativa de golpe de Estado dessas características. Mas quando você atrela uma coisa com a outra, a minha dúvida, e é uma dúvida que me permito ter, é se não tivesse essa permissão ou essa falta de proibição de as pessoas entrarem nesse lugar, qual seria o nexo, como muito bem indicou Henrique, do que estava sendo planejado, ou tentado, ou cogitado, com o resultado efetivo de mostrar alguma coisa. Se tivesse ficado apenas na investigação e não tinha nenhuma atrelação com o resultado de muita gente destruindo coisas que está errado também e devem ser punidos, hoje não estaríamos talvez falando disso. Fala, Piperno, vamos lá, remate. Eu estou chegando à conclusão, ouvindo os colegas, que quando ocorre um caso de estupro, a culpa, na verdade, não é do estuprador, ela é da falta de segurança que deveria estar cercando a estuprada. Não, então, ninguém falou isso. Não, você, por exemplo, disse, Segre, que se houvesse a devida segurança, porque hoje há meios para isso, não teria acontecido aquilo. Mas o estuprador, ele estava lá. Então, você está dizendo o seguinte, que o estuprador da ordem, ele conseguiu agir porque a segurança falhou. Porque a segurança teria meios, então, para impedir aquele movimento. Para mim, teria que ter colocado uma balha aí que não permitisse entrar ninguém. Ou seja, então, vamos colocar uma barreira de segurança, porque aí o estuprador não entra. Não, você evita um delito. Você evita um possível delito. Você evita o estupro. É a responsabilidade. O estuprador estava lá. Mas é a responsabilidade. O crime é no caso, o crime foi a invasão, a depedração. Agora, isso é evitável. Veja, 70 dias. O cidadão está há 70 dias. E também descobri que só tinha velhinhos e velhinhas dormindo sob sol, não, ninguém falou isso. Uma boa parte, sim. Uma boa parte, sim. Ou seja, falou. Então, aqueles que foram presos, aquele que, por exemplo, foi pego telefonando para a mulher, foi um dos 5 primeiros julgados lá. Meu amor, eu estou aqui porque agora vamos conseguir o golpe e tal. Rapaz de 30 e poucos anos, né? Então falta um pouquinho para ele chegar, né, a essa idade um pouco mais avançada, terceira idade e tal. Então, ou seja, não podemos distorcer os fatos. Essas pessoas estavam lá há 70 dias. Inclusive, houve lá, por exemplo, imagens que o Brasil todo já viu, do general Braga Neto, o vice-presidente da República, indo lá no acampamento. Calma, gente, tenha fé que vamos dar um jeito nisso e tal. Ou seja, havia uma clara conexão. Aliás, todos os depoimentos do coronel, enfim, do tenente-coronel Cid e de outros envolvidos e tal, estão aí hoje para mas não conseguem atrelar ainda com o 8, como muito bem mencionava Henrique. Não tem, até agora, pelo menos que a gente saiba. Pode que esteja, não sei. Ou seja, eles ficam lá 70 dias... Mas as pessoas que estavam nos 70 dias, você consegue provar que eram as mesmas que estavam no dia 8? Ou seja, as pessoas que estavam lá no dia 8, elas não estavam nos acampamentos? Inclusive, chegaram pessoas que foram presas no dia 8, que chegaram em Brasília comprovadamente no dia 8. Sim, estavam em Brasília naquele dia. Exatamente. Ônibus e mais ônibus que chegaram no dia 8. Para que serve inteligência? Para se incorporar são 70 dias para essa articulação como um todo. Eu acho que esse que é o maior risco que a gente tem aqui, de fazer conexões, porque já se colocou dentro da nossa cabeça a explicação. Dias estavam juntos são golpistas, querem subverter o resultado da eleição e é
não foi. E não foi. Não é eles isso. eram turistas. Pode ser que seja. Um domingo mas no parque. O crime que foi cometido, Piperno, isso que a gente precisa trabalhar com a matéria aqui, o fato, é o crime da depredação, é o que foi de invasão. Por exemplo, o cidadão que está lá dentro. Os outros militares que estão lá na questão do golpe, mas etc. Isso é outro o cidadão que está lá dentro ligando para a mulher, falando, estamos aqui para dar o golpe. Esse tem que ser preso. Sim, mas aí isso tem que ser preso. Esse e todos os que estão nessa linha. Mas, Piperno, ainda que seja esse o caso... Rematem, senhores. O meu ponto aqui isso é a maior ameaça à democracia? Claro, é isso que agora resolve? E vou pegar o que você disse no começo. Nós vamos parar tudo aqui agora para poder dizer ao Brasil... Então, nossa democracia, mas nossa democracia não é nada. Porque se um doido, que eu vou categorizar esse criminoso, mas vou dizer que ele é doido também. Ele vai lá e ele faz essa ligação. A outra senhora lá foi defecar na mesa do ministro. Não. Se ela coloca em risco, os militares então nós estamos muito mal de democracia. Nós não merecemos um país continental como nós temos hoje. O militar que foi, inclusive, cúmplice de faixas e tudo mais, e permitiu aqueles acampamentos por 70 dias, ele também tem que responder por isso. E pegando algo que você disse muito importante no começo, o Brasil já teve vários golpes, isso é normal na vida do Brasil. É verdade. E é normal na vida do Brasil porque os golpistas, em momento algum, foram punidos. Golpista que tentou, por exemplo, impedir a posse do Juscelino, golpistas que impediram que o presidente Jango assumisse a presidência. Então, de fato, o Brasil sempre passou o pano, o Brasil sempre agiu com conivência em relação a eles. E é por isso que eles se sentem empoderados para tentar de novo.